Olá, turma! Nesta aula, nós vamos estudar alguns conceitos importantes da ótica geométrica. Para estudar esses conceitos, é importante nós entendermos sobre o que é a luz. A luz é uma fração, é uma parte do espectro eletromagnético que impressiona os olhos, ou seja, é o que faz a gente enxergar os objetos. O espectro eletromagnético é uma onda eletromagnética e possui diversos comprimentos de onda, ondas de rádio, microondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Dentre essas faixas, nós chamamos de faixas do espectro, está a luz visível, que é o que nós chamamos de luz. Os objetos visíveis podem ser classificados em fontes de luz primária ou fontes de luz secundária. As fontes de luz primária também são chamadas de corpos luminosos, que são aqueles que emitem luz própria. Por exemplo, as estrelas, a chama de uma vela, uma lâmpada, são exemplos de fontes de luz primária. Fonte de luz secundária é também chamado de corpo iluminado, que é aquele que reflete a luz recebida das fontes primárias. Por exemplo, a lua, né, que reflete a luz recebida do sol. Uma fonte luminosa pode emitir luz policromática ou monocromática. A policromática é também chamada de luz composta, que é a luz formada pela combinação de cores. Nós conhecemos como luz branca, porque ela é formada por todas as cores do espectro visível. A monocromática, ou luz simples, é a luz de uma única cor. Por exemplo, um laser vermelho, azul ou verde. Existem três meios físicos de propagação da luz: meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. Os meios transparentes são aqueles em que a propagação acontece de forma regular e a trajetória dos raios nesse meio ela é bem definida. Os raios incidem e saem, né, de forma bem regular. Por isso, o objeto que estiver por trás de um meio transparente, a gente vai conseguir enxergar nitidamente. Nós temos os meios translúcidos, que são aqueles em que a propagação acontece de modo desordenado e irregular. Os raios incidem e passam por esse meio de forma desordenada, de forma irregular. Por isso que através de um objeto translúcido, nós enxergamos a imagem pouco nítida, né? A gente não vê uma imagem tão nítida como no meio transparente. E o meio opaco é aquele que não permite a passagem de luz no seu interior. Ou seja, nós não conseguimos enxergar nada através de um objeto opaco, de um meio opaco, melhor dizendo. A ótica geométrica, é baseada em três princípios. O primeiro é o princípio da propagação retilínea, que diz que em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Por exemplo, os raios de sol que entram, né, em um quarto por uma janela, de forma a, formando uma linha reta. Né? Nós temos o princípio da independência dos raios, em que um feixe de luz não interfere na trajetória do outro. Ele pode incidir, mas ele não vai refletir ao incidir em um feixe de luz. Ele vai simplesmente atravessar, seguir sua trajetória sem impedir a trajetória de outro feixe de luz. E nós temos o princípio da reversibilidade dos raios, em que a trajetória dos caminhos de ida e volta de um raio é exatamente a mesma. Se eu observo algo através de um espelho, como essa criança está fazendo aí, isso que ela está observando, seja uma pessoa, por exemplo, conseguirá observá-la também através do espelho, por causa do princípio de reversibilidade dos raios. O caminho de ida e volta é o mesmo. Os fenômenos ópticos nós iniciamos na aula anterior, né?
enviei para vocês um vídeo e vocês comentaram no fórum para pensar e comentar, né, sobre reflexão e refração, os conceitos. Então, eu já dei uma olhada em algumas respostas, percebi que vocês, alguns estudaram bem atentamente o vídeo, outros fizeram uma pesquisa, né, para poder responder, para poder formular uma resposta bem estruturada sobre o conceito de reflexão e de refração. E hoje nós vamos estudar mais um pouco. O conceito de reflexão diz que ela ocorre quando um feixe de luz incide sobre uma superfície e retorna ao meio de origem. Esse retorno ao meio de origem, ele pode acontecer de duas formas. Pode acontecer a reflexão regular, que é quando o raio incide e reflete de forma regular, ou de forma difusa, a reflexão difusa. Na reflexão difusa, os raios incidem de forma irregular, né? Como nós podemos ver aqui na imagem. Esse tipo de reflexão é chamado de reflexão difusa. Outro fenômeno é o fenômeno da absorção, que é a transformação da energia luminosa em energia térmica. Aí eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar ou já utilizaram essa expressão, né? Que a roupa preta, uma camiseta preta, ela esquenta mais, ela é mais quente. Justamente porque essa tonalidade absorve os raios incidentes de uma maneira mais intensa do que as outras tonalidades, transformando energia luminosa em energia térmica. Outro fenômeno é o fenômeno da refração. Vocês já estudaram. A refração é a mudança na velocidade da onda ao atravessar dois meios materiais, com índices de refração diferentes. Cada meio material tem um índice de refração. O ar tem um índice de refração, a água tem um índice de refração, o vidro, por exemplo, tem outro índice de refração, que são valores, né? E ao passar, a onda, a luz, ao passar de um meio para o outro, ela muda de velocidade. Ela vai ter uma certa dificuldade em um determinado meio. Por exemplo, na passagem do ar para a água, ela vai ter uma dificuldade de atravessar a água. E da água para o vidro, no vidro ela vai ter uma dificuldade maior, por ser um meio mais espesso, né? Então, a velocidade da onda é diferente nesses meios. Deixa eu só voltar aqui. E esse é o fenômeno da refração. Por isso que aqui nessa imagem a gente vê esse lápis como se ele tivesse quebrado, né? Justamente aí na passagem do ar para a água. Porque ao passar de um meio para o outro, a velocidade da onda vai mudar. Um outro fenômeno importante é o fenômeno da dispersão. Ele ocorre quando nós temos uma luz policromática que se refrata, ou seja, passa de um meio para o outro. Nós vimos no início da aula, do vídeo, que a luz policromática é a luz branca, ou seja, ela é formada por várias outras cores. Poli, vários, cromático, remete à cor. Então, várias cores. A luz branca possui várias cores, que são as cores do espectro. Então, essas cores elas se decompõem nas cores componentes, nas cores do espectro. E esse fenômeno se deve ao fato de que o índice de refração de qualquer meio material depende da cor da luz incidente. Cada cor do espectro, essas cores que nós estamos vendo na imagem, possuem velocidades diferentes. Então, quando a luz branca passa de um meio para o outro, cada componente, cada cor dessa, vai refratar de uma forma diferente, abrindo como se fosse uma espécie de leque, não é? Que nós podemos ver aqui formando todas essas cores, como se fosse um arco-íris. Esse é o fenômeno da dispersão. Para finalizar, nós temos aqui como se forma o arco-íris. O arco-íris ele se forma através da ação de vários fenômenos desses que nós estudamos nos slides anteriores. É causado pela refração da luz, né? Eu tenho uma luz branca, uma luz policromática que se refrata
nas gotículas de água da chuva. Quando ela se refrata, ela vai dispersar, né? Como nós vimos no slide anterior. E refletir para os nossos olhos. Então, nós vamos enxergar o arco-íris, que é a dispersão da luz branca que incide sobre as gotículas de chuva, certo? Esse é o fenômeno do arco-íris, é assim que se forma. Então, esses foram os conceitos importantes que eu queria passar para vocês nesta aula. A atividade correspondente a esta videoaula será na nossa próxima aula. Então, esta semana vocês vão apenas estudar através desta videoaula e, se precisar de mais informações, consultem o capítulo 9 do livro didático de vocês. Certo, pessoal? Estamos à disposição para qualquer dúvida e até a próxima.